Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo aí esse videozinho no nosso canal, tá? Pessoal, então hoje o que a gente vai fazer? Tendo em vista que a gente está na semana decisiva aí para a prova do concurso do Manari, que vai acontecer no próximo domingo, então eu vou passar aqui alguns vídeos com algumas recomendações, alguns assuntos, beleza? Pessoal do Cercadinho, da turma do Cercadinho, então já o assunto de informática de ontem, como eu prometi que ia gravar a aula e ia mandar para vocês, então vou mandar aí no grupo de vocês, tudo bem? Olha só então, o que acontece? Hoje nós veremos então a parte de segurança da informação, que é um assunto que esta banca cobra constantemente nas provas dela, né? Inclusive aqui nos exercícios do final, a gente pegou das últimas duas provas da banca, a gente pegou duas questõezinhas justamente de segurança da informação, tudo bem? Nós veremos então a parte de princípios, beleza? Veremos a diferença de firewall e antivírus e veremos as ameaças, os softwares maliciosos, né? Os programas maliciosos que infectam ali as nossas, a parte do nosso computador, nossas máquinas, como o pessoal de informática fala. Bom, relembrando, a ideia aqui é passar um mnemônico, um macetezinho, uma dica, a diferença de malware para vírus, para worm, para troja, tudo bem? A gente vê as diferenças ali e uma partezinha ali superficial conforme a banca cobra. A banca não costuma aprofundar muito no conteúdo. Ela sempre costuma dar uns peguinhas ali, mas coisa muito simples. Tudo bem? Então, vamos dar início aqui à nossa aula para a gente adiantar, né? Domingão, vamos estudar, tá bom, gente? Olha só. Então, aqui nós veremos então a parte de noções básicas, né, da banca ESP. Então, todas as questões que a gente vai realizar aqui no final da aula, elas são no nível que a banca cobra. Tudo bem? No mesmo nível ali que a banca está cobrando, a gente vai fazer. Então, a aula hoje vai ser segurança da informação, ok? Deixa eu passar aqui. Olha lá, segurança da informação, então. O que nós temos? Nós temos os princípios básicos da segurança da informação, que são 5. Tudo bem? Nós temos um mnemônico para poder lembrar, que aí eu vou falar no finalzinho aqui para vocês. O primeiro deles é a disponibilidade. O que a disponibilidade fala? Bom, ela está relacionada com o conteúdo ficar disponível, tanto para o proprietário do arquivo que foi feito, quanto para quem ele autoriza. Beleza? O que a gente associa à disponibilidade? A gente sempre vai associar ao backup. Ao backup. Peraí que a mesa não está legal. Pronto, ao backup. Tudo bem? Depois da disponibilidade, nós temos a integridade. O que danado é a integridade? Bom, é o conteúdo íntegro, sem modificações. Eu faço um conteúdo, eu disponibilizo e ele vai estar da forma como eu disponibilizei, sem sofrer tanta modificação, sem sofrer modificação alguma na realidade. Para isso, para garantir a integridade do arquivo, a gente tem a assinatura digital. A assinatura digital. Tudo bem? Bom, depois da integridade, nós temos a confiabilidade. O que a confiabilidade traz para a gente? Que só pessoas autorizadas vão ter acesso àquele conteúdo. Então, só pessoas para quem eu divulguei, a pessoa que faz o conteúdo, ou ela divulga, ou ela envia para um determinado grupo de pessoas. Então, aquelas pessoas para quem o emissor mandou as mensagens, né, o arquivo em si, é quem está autorizado a mexer, a verificar o arquivo, tudo bem? Para isso, para poder garantir a confidencialidade do arquivo, nós temos a criptografia. A criptografia. Tudo bem? Depois nós temos a autenticidade. O que é a autenticidade? É garantir que a informação é autêntica, foi realmente aquela pessoa que fez. E para isso nós temos também a assinatura digital. Assinatura digital. Então, o que garante a disponibilidade do conteúdo, do arquivo? O backup. O que garante a integridade? A assinatura digital. O que garante a confidencialidade? A criptografia. O que garante a autenticidade? Também a assinatura digital. Além disso, nós temos o princípio do não repúdio. O que é o não repúdio? Que não tem como uma pessoa que fez o arquivo negar a autoria daquele arquivo. Tudo bem? Então, não dá para ele negar a autoria do documento. Ali em propriedades do documento, você consegue ver até o nome do computador que fez o documento. Tudo bem? Então, próximo tópico. A diferença de firewall e antivírus. Bom, muita gente confunde o firewall com o antivírus ou o antivírus com o firewall. Acha que é tudo a mesma coisa, sendo que não é. O que o firewall faz? Bom,
Ele faz o controle do tráfego de informações. Então, o firewall é responsável por fazer esse controle do tráfego, tá? Já o antivírus ele tem essa característica aqui, ó. Ele detecta, ele anula e remove vírus. Tá? Então, a característica do antivírus é essa. Basicamente, o firewall é um antivírus? Geralmente as bancas falam isso. Coloca lá que o firewall é um tipo de antivírus. Não, isso não é verdade. O firewall não é um antivírus, tá? O firewall ele funciona da forma desse desenho aí. Ele controla o tráfego de informações. Se chega uma informação ali no computador que ele acha que é suspeito, é um software malicioso, ele barra a entrada dessa informação no computador. Isso não é o antivírus. Já o antivírus, nós temos esses outros modelos aí, tá? Eu peço para vocês atenção em relação aos tipos de antivírus. Por quê? A banca, costumeiramente, ela pergunta ali os tipos. Coloca lá perguntando o que é um sistema operacional e coloca os exemplos. E aí sempre coloca ali um antivírus no meio. Os principais que eu preciso que vocês saibam aqui, ó. McAfee é um tipo de antivírus. AVG, Panda, Avast, que é o mais conhecido, quase todo computador tem. Norton, cadê ele aqui? O Norton. E o Trend aqui, ó. É o que essa banca costumeiramente costuma cobrar nas provas. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Firewall, ele controla o tráfego. Antivírus, ele detecta, anula e remove o vírus. Beleza? Essa é a diferença desse. Bom, e aí nós entramos nos malwares. O pessoal fala assim, bom, todo malware é um vírus, todo vírus é um malware. Bom, calma. Malwares são softwares maliciosos que podem causar algum dano à máquina ou roubar alguma informação do usuário. Basicamente é isso. Nós temos alguns. O que é que a gente vai fazer? No material que eu estou disponibilizando aqui, tem lá a característica de cada um, bem detalhado, explicando. Aqui, como a gente já está na semana de véspera da prova, não dá tempo de você aprofundar muito o conteúdo. Então, você tem que pegar logo o conteúdo. O que é que você vai fazer? Vai associar os malwares com o que ele faz. Tudo bem? Vamos lá com calma que vocês vão entender. Olha aqui, ó, o primeiro é o adware. O que ele faz? O adware nada mais é do que aquela propaganda que você recebe. Ele não tem a função específica de ser um vírus, de causar algum dano ao usuário do computador. O adware nada mais é do que uma propaganda. E alguns softwares maliciosos aproveitam essa entrada do adware para vir junto com ele. Tudo bem? Associa adware à propaganda. O spyware é outro tipo de malware. Lembrando, nós temos a característica lá em cima, temos o malware. E dentro dele nós temos os subtipos, tá? O adware está relacionado a propagandas, aquelas propagandas indevidas. Você fica recebendo um monte de propaganda no computador, tudo bem? Não é, a função principal do adware não é prejudicar o computador, e sim ficar mandando um monte de propaganda desnecessária, tá? Já o spyware, a gente tem como espião. O que ele faz? Ele não vai causar dano na máquina. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ficar ali colhendo informações. Ele vai ligar uma câmera, ele vai ficar captando o que o usuário está falando ou captando imagens do local. Ele vai espionar as senhas que são digitadas. E aí um cracker ou um hacker, que daqui a pouco a gente vai ver a diferença de um e de outro, pode utilizar essas informações para fazer algum dano, para trazer algum dano ao usuário. Tudo bem? Então, o spyware é um espião. O que acontece com os antivírus de hoje? Bom, os antivírus gratuitos, normalmente, eles não vêm com essa segurança spyware, tá? Ele protege contra alguns vírus, mas não contra o vírus espião. E aí que a gente acaba tendo problemas ainda assim com o vírus e fala, mas minha máquina está com vírus, e como que eu fui infectado? Porque o seu antivírus, muito provavelmente, não tinha proteção contra o spyware. Tudo bem? Vamos lá, então. Vírus. Os vírus, propriamente dito, eles precisam de um hospedeiro para poder se alojar e precisam ser executados. Um vírus ele não vai entrar na sua máquina e vai funcionar automaticamente. Não, ele precisa que você execute. E aí, qual é a forma? Vem ali por meio de um programa, por meio de um joguinho, você baixa o programa e aí vai ter uma extensão que a gente chama, que a gente vê lá, que vai ser .exe. Normalmente o vírus ele vem com essa extensão. Onde é que eu vejo essa extensão do vírus?
No nome do programa, lá no finalzinho dele, vai ter a extensão .pdf, .docx, .odt ou .exe. Bom, se chegar um arquivo, isso daí é um arquivo executável. Chegar um arquivo que você não conhece, você não está utilizando um programa, e está lá para você sim ou não, calma e leia antes de clicar no sim, tá? Porque se você executa, aí com certeza você vai estar infectando sua máquina com vírus. Tudo bem? Então vamos lá. Adware, propaganda, spyware, espião, vírus, formato exe e precisa de um hospedeiro, que vai ser um programa, um joguinho que você vai baixar e precisa da execução do usuário. Ele não funciona sozinho, ok? Próximo tipo de malware que nós temos são os worms, os vermes, tá? Estes daí são os mais corriqueiros, os que estão caindo na prova constantemente. O que o worm é? O worm é verme, tá? O nome dele é verme. O que ele faz? Bom, ele tem um poder de proliferação e de infecção muito maior do que o vírus comum, tá? E ele não precisa de hospedeiro. Ele, quando entra numa máquina, ele infecta tudo muito rápido. Tem poder de infectar milhões de máquinas em poucos segundos. Tudo bem? Então, olha só as características deles. É isso que você tem que se apegar. Normalmente, a banca dá uma característica, fala algum fato e pergunta qual é o tipo de software malicioso. E aí você tem que caracterizar dentro deles. Tá tudo bem? Os Trojan, que é o mais conhecido. O pessoal fala Troja, cavalo de Troia ou Horse Trojan. Esse é um tipo de programa, de software malicioso, que ele se aloja junto com o programa, entra na sua máquina e vira abertura para vários tipos de infecções. Tudo bem? Então, qual é a característica principal do Trojan? Ele se esconde no arquivo que você baixou, e aí quando você vai executar ele achando que está executando um arquivo, você está executando, na realidade, um software malicioso que vai prejudicar a tua máquina. Tudo bem? Cuidado! O Trojan não é... Fala assim, Trojan igual a vírus, vírus igual a Trojan. Não. O vírus é um tipo de malware, o Trojan é um tipo de malware. Eles têm características diferentes. O Trojan ele faz o quê? Ele se aloja junto com outro programa que você baixa achando que é só o joguinho, é só um programinha qualquer ali, mas na realidade ele serve de abertura para outros softwares maliciosos entrar, inclusive o vírus. Tudo bem? Próximo então é o vírus de macro. E aí vem a minha aposta para a prova, que é o vírus de macro. Opa, deixa eu apagar aqui. Ó, o vírus de macro são aqueles softwares maliciosos que eles vão direto, ataca direto os programas de Office. Quais são os programas de Office? É o arquivo de Word, é o arquivo do Excel, é o arquivo do PowerPoint. Você tem sua planilha lá e de repente ela vira um atalho e você não consegue mais abrir o arquivo. Então o que aconteceu isso? Provavelmente um vírus de macro atacou esses arquivos. Qual é a característica do vírus de macro então? Ataca os programas provenientes do pacote Office. Tudo bem? Pode prejudicar outros programas, outros arquivos? Pode, mas o foco principal dele é em arquivos de Office. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. O próximo é o phishing. O phishing, para quem fez a prova do INSS, estava lá. É um que está caindo muito em prova. Phishing é o quê? É pescar. Então, o que acontece? O software ele entra ali e fica pescando informações. O que é essa pescaria de informações? Normalmente no e-mail, quase todo mundo que está vendo essa aula aqui já recebeu um e-mail de um banco, já recebeu um e-mail da Receita Federal, já recebeu um e-mail de intimação judicial, para você pegar e baixar o arquivo lá e colocar os teus dados, colocar a tua senha, colocar as letras da conta, colocar os seus dados do cônjuge, colocar tudo isso. Isso daí é um phishing, é um malware, é um software malicioso que é chamado de phishing. Ele está ali para pescar suas informações. Tudo bem? O spam, o que danado é o spam? O spam também, todos que têm e-mail aqui já receberam mensagem de spam. Inclusive, já tem lá nas subabas do e-mail a caixa de spam. O que é a caixa de spam? São mensagens que são enviadas em massa sem autorização do destinatário. Então, você vira e mexe, abre lá o e-mail e tem lá, fulano não sei de onde mandou, Casas Bahia mandou e-mail para você, fulano de tal mandou um e-mail para você, só que você não pediu. Normalmente são propagandas. Tudo bem? Então, isso daí acumula lá, gasta seu espaço da caixa de e-mail, gasta seu tempo olhando. Então, o que você faz? Você pode clicar lá na caixa de spam e já direcionar direto. Tudo bem? Então, estes são os tipos de malware. O que você tem que fazer? Pegar esse slidezinho que está aí e associar o vírus, né, o software malicioso com a característica dele. Tudo bem? Atenção para isso aqui, ó, vírus de macro, phishing e worm, tá? Atenção para eles, beleza? Bom, feito isso, tem algumas coisinhas que eu quero falar para vocês. Diferença de hacker
Hacker e cracker. Bom, tem uma diferença importantíssima. O hacker é o mais conhecido e normalmente o pessoal associa o hacker a alguém que está ali, é o malvado da história, quem vai roubar os teus dados. Não necessariamente. O hacker, existe o hacker do bem e existe o hacker do mal. Tá? Existem os dois, o contrário, bem e mal, tá? Já vai até para um link em português já. Então, tem essa diferença. O hacker pode ser do bem ou pode ser do mal. O hacker do mal, a gente chama de cracker. O cracker sempre vai ser aquela figura que entra na internet para poder roubar os seus dados, para fazer alguma coisa do mal. O hacker não necessariamente. O hacker nada mais é alguém que consegue navegar na internet, consegue pegar ali, navegar de uma forma muito melhor do que a gente. Tudo bem? Resumo da ópera. Hacker nem sempre é do mal. Existe o hacker do bem e o hacker do mal. Quando o hacker for do mal, é chamado de cracker. Tudo bem? Isso que vocês têm que assimilar na cabeça de vocês. E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer algumas questõezinhas para a gente internalizar o que a gente viu agora nesse breve resumo aí de sistema de segurança da informação. Beleza? Vamos lá então. A questãozinha 1 do CESP já caiu este ano já. Ó. A ferramenta cujo objetivo é monitorar e impedir o acesso indevidos, que acessos indevidos sejam feitos a uma rede de computadores. É o que? Monitorar e impedir que o acesso indevido seja feito. Bom, é o antivírus? Bom, nós vimos que o vírus faz o quê? Ele detecta, anula e remove, não é isso? Um documento, né? Um código malicioso, quer dizer. Então, o antivírus não vai ser, porque ele não monitora, ele não impede isso. Cópia de segurança é o que a gente chama de backup, também não é. Bloqueador de pop-up também não é. Modem também não, sobrou o firewall. Então, o gabarito da gente, letra E, já é direto, curto e grosso. Falou informação, monitorar, controlar o tráfego, firewall. Tudo bem? Questãozinha número 2. Também do CESP deste ano. Na computação, um tipo de ataque cibernético que por meio do envio de e-mail de atividade aparentemente válida com links maliciosos induz o destinatário a digitar senhas ou oferecer dados pessoais. Isso daí é chamado de quê? De ransomware? Não, nós vimos. O Trojan, não. O Trojan ele vem alojado num arquivo, né? O phishing é o phishing. O phishing é o quê? Ele não é um software para fisgar, para pescar, então é o phishing. Adware é o da propaganda e backdoor também não é. Tudo bem? Gabarito então aqui, letra C. Ok? Próxima questão. Da IBFC, banca muito bacana, parecida com essa agora que vocês vão fazer, tá? Deste ano também. Ó. Quanto à temática antivírus e firewall, tá vendo que sempre, costumeiramente cai alguma coisa dessa forma. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, para ter uma boa segurança, é necessário ter tanto o firewall como o antivírus. Correto, gente. A gente precisa dos dois. Eu não posso ter apenas um, tudo bem? E mais uma coisa importante em relação ao firewall. O firewall, existe duas formas dele. O antivírus sempre vai ser um software, tá? É um software. Já o firewall, eu posso ter ele tanto software, que é a parte lógica, software, quanto hardware, tá? Qual é a diferença deles? O primeiro é a parte lógica, software é a parte lógica, a parte que eu não toco, e hardware é a parte física, tá? Então eu posso ter as duas formas. Então, eu tenho que ter um firewall antivírus? Sim, a primeira é verdadeira. Bom, se a primeira é verdadeira, já vamos analisar lá embaixo qual que a gente pode tirar. Ó, a letra C está dizendo que a primeira é falsa, tá fora, não vale mais. E a D também está dizendo que a primeira é falsa. Bom, a gente só tinha 25% de chance de acertar. Agora a gente tem 50%, porque ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. Vamos aqui para a segunda alternativa, tá? Então, a principal função de um firewall faz o quê? Controla o tráfego. É a resolução de infecções por malwares. Isso é verdade? Não, gente, não é o firewall, e sim antivírus, tá? Então, essa daqui tá falsa, antivírus. A segunda aqui vai ser falsa. Então, aqui a gente já sabe que o nosso gabarito vai ser a letra A. Mas vamos ver aqui o que tem de errado na terceira assertiva. Está dizendo aqui, ó, os programas de antivírus limitam o tráfego de entrada e saída de dados. Não, falou em tráfego é
Firewall não é antivírus, então é falso também. Gabarito, letra A. Tranquilo, gente? Questão número 4. Vamos lá. Um spyware software espião, tá? Spy, espião. Capaz de monitorar e enviar para um hacker prints e informações referentes ao posicionamento do cursor do mouse na tela do dispositivo é chamado de quê? Bom, falou em print, a gente já associa a screen. E aqui, para quem fez essa associação, já matava a charada. A questão vai ser letra D, Screen Loader. Ele faz o print da tela. E o Keyloader, ele verifica o que você digita no teclado, tá? Keyloader é o teclado. O que você digita ali, o hacker, no caso, o cracker, ele está pegando ali suas informações, tudo bem? Número 5, questãozinha grande, mas dá para a gente fazer. Ó, um vírus eletrônico é um programa ou fragmento de programa que se instala no computador sem que o usuário perceba. Em geral, atuam apagando o conteúdo dos discos, misturando arquivos e enviando e-mails para os contatos do usuário. São condutas para evitar o contágio de vírus, exceto. Evitar o contágio, exceto. Então, chegou na provinha de vocês, viu a palavra exceto, viu a palavra incorreto, você já faz isso daqui, ó. Porque você quer o incorreto. E, normalmente, a letra A vai ser uma resposta correta, não vai ser o teu gabarito. Porque tu vai ler a letra A, vai estar correto, vai marcar e vai embora. Só que ele não quer o correto, ele quer o errado, tá? Então, vamos analisar lá, então. Quando eu instalo um programa novo, eu pesquisar antes a existência de vírus para poder removê-lo, se for o caso. Bom, eu fazendo isso, eu vou evitar vírus no meu computador? Sim, eu vou evitar. Letra B, utilizar programas piratas ilegais no computador. Bom, gente, eu usar um programa pirata, Word pirata, Windows pirata, eu estou abrindo o meu computador para receber software maliciosos, vírus. Então, isso daqui não é uma medida para eu evitar, e sim uma medida para eu encher meu computador de vírus. Beleza? Então, a letra B vai ser o nosso gabarito. Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras para a gente ver se não tem nenhuma outra aqui com outro gabarito, né? Alguma coisa do tipo. Letra C. Fazer cópias de segurança, backup, dos arquivos para ter como recuperá-los em caso de ataque de vírus ou danos ao disco. Correto, isso daqui é uma medida de proteção do computador. E lembrando, quando fizer o backup, não adianta você fazer o backup e guardar o backup junto com a máquina. O backup tem que ficar em local físico separado, viu? Não adianta andar com um disco com HD externo e um computador na mochila. Se você perdeu a mochila, perdeu de toda forma, até o seu backup. D. Para detectar e eliminar os vírus, utiliza-se um software chamado antivírus. Beleza, o antivírus é um tipo de software. E aqui ele dá os exemplos. Olha, ele deu o Norton, deu a AVG, deu o McAfee, deu o Panda e deu a Avira, dentre outros. Estes são exemplos de antivírus, tudo bem? E a letra E. Para evitar os vírus e manter a máquina protegida, é necessário manter o antivírus atualizado. Isso daqui pouca gente faz. Tá? Alguns antivírus hoje já vêm ali forçando você a atualizá-los. Outros não, aí você deixa o antivírus sem atualizar. É sempre bom uma vez por semana, ligou o computador, ele vai lá e dá uma atualizada, tá? No antivírus. Questão número 6, nossa penúltima questão. Vamos lá. E até agora, quem estiver gostando da aula, dá um joinha aí, dá um like pra gente, se inscreve no canal. Lembrando, vamos ter nosso aulão no dia 10. Pessoal que quiser, que for fazer o concurso, no dia 10 vamos ter nosso aulão de véspera. Então, pessoal que quiser, as vagas são limitadas. Entre em contato aí, tanto no telefone que está abaixo, quanto no cardzinho que vai aparecer, tá bem no final dos slides aí. E entre em contato para poder fazer uma boa prova no domingo, tá bem? Vamos lá, questão número 6. Ó. A política de segurança da informação estabelece como as informações são acessadas, tendo como objetivo manter os 3 pilares da segurança da informação, que são... Bom, quais são esses 3 pilares? Bom, bem tranquilo, gente. Lembra dos princípios? Então, é só olhar qual desses aí são os princípios. O que não for, vocês tiram. Ó, confidencialidade é um tipo de princípio? Beleza, tá lá. Então, vai ser um pilar também. Velocidade é um princípio? Não, não é um princípio. Então, essa daqui já está fora. E armazenamento também não. Na letra B, confidencialidade é um princípio? É sim, é aquele princípio que está atrelado à criptografia, né? Integridade é também um dos princípios, né? Isso, que é a integridade, a gente associa a assinatura digital, que é o conteúdo ficar íntegro sem modificação. E disponibilidade é o nosso primeiro princípio, né? Isso,
Então, esse aqui são 3 princípios. Bom, para a gente lembrar dos princípios, é só lembrar do dica. Aqui, ó, mnemônico para você não esquecer. Tudo bem? Então, aqui a gente tem disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Lembrando que ainda tem o não repúdio. Então, pode ser o DICAM também. Ok? Vamos lá para a letra C. Conectividade. Está ali no nosso mnemônico? Não. Então, ele sai. Confiabilidade. Está lá? Cuidado. É confidencialidade. Não é confiabilidade. Está fora. E disponibilidade está lá. Letra D, velocidade, está fora. Controle de acesso e atualização da informação não está lá no nosso mnemônicozinho, tá? E a E, velocidade, está fora. Confiabilidade não é. E controle de acesso também não. Então, nosso gabarito aqui, letra D, que tem os 3 princípios. Beleza? Então, aí, nossa última questão, na nossa revisãozinha, a linha de informática bem tranquila. Ele diz aqui, ó, a questão número 6 foi da banca que vocês vão fazer a prova domingo. E a 7 também, ó, de 2020, cobrou vírus. E atenção, toda questão de informática que cair, que falar sempre, não acontece, cuidado, essa questão normalmente vai estar errada, tá certo? Por quê? Porque não só a informática, qualquer outra matéria. Caiu ali dizendo sempre, nunca acontece, está sempre errado, muito provavelmente vai estar errado essa questão, tá certo? Vamos lá então. Questão número 7 diz aqui, um vírus de computador é um tipo de software. Beleza, o vírus é um software malicioso que se espalha rapidamente entre computadores e outros dispositivos. Considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira, vírus sempre precisa da interação do usuário. Da interação do usuário, não. Da interação, não. Ele precisa ser executado. A interação, só a interação, não. Tá? Então, isso daqui está errado. E olha o sempre lá. Ó. Então, aqui está errado. 2. O worms sempre precisam da interação do usuário. Bom, primeiro, entre vírus e o worms, a gente sabe que o vírus ele precisa de um hospedeiro e ele precisa ser executado. Ok? O worms ele não precisa de hospedeiro e não precisa ser executado. Ele se espalha mais rapidamente. Tá? Mas eles sempre precisam, não. Da interação do usuário também não. Então, errado também. E a terceira diz aqui, ó, vírus podem deixar o computador lento. Isso, eles podem deixar. Nem sempre eles deixam o computador lento. Às vezes ele está ali só para roubar seus dados. Tudo bem? Então, aqui, gabarito correto, a terceira. O nosso gabarito vai ser, afirmativa 1 está correta? Não, está errada. A afirmativa 2 está correta? Não, também está errada. A afirmativa 3 está correta? Ok. Esse daqui vai ser o nosso gabarito. E D, as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Não, está errado. Gabarito letra C. Então, minha gente, nosso cardzinho aí do nosso aulão de véspera. Pessoal que gostou da aula, dá um joinha, se inscreve no canal. No decorrer da semana eu vou ver se eu consigo colocar mais alguma coisa, porque essa semana muita aula de revisão, tá certo? Então, no sábado, nós teremos, então, de manhã eu vou estar lá na turma do Cercadinho. Na parte da manhã não tenho mais vaga, já tá fechado. À tarde, aqui em Itaíba, no Educandário Menino Jesus, a partir das 13 horas, presencial, teremos o nosso aulão de véspera. Vamos fazer bastante questões, tanto de português, quanto de informática, quanto de conhecimentos específicos. Beleza? E às 19 horas, pelo Google Meet, online, aí nós teremos também a resolução de questões. Ok? Para aqueles que não puderem ir 1h30, vão poder assistir ali 19 horas. Tudo bem, pessoal? Então, pode entrar em contato através do telefone aí ou pelas redes sociais, no Instagram ou aqui nos comentários do YouTube. Beleza, minha gente? Muito obrigado. Bons estudos e estuda que a vida muda, ok? Até mais!